23. Aleluia. Daqui uns dias eu vou precisar de óculos. Olha o tamanho da letra. Eu estou tendo dificuldade de ver. Glória a Deus. Você tem a versão ARA? Se não tiver, não tem problema. Pode deixar isso aqui. Não tem problema. A versão que está ali diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. A minha versão diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um texto ou outro, uma versão ou outra, fala sobre acima de tudo, sobretudo, devemos guardar o coração, porque dele procede as fontes de vida. Glória a Deus. É isso que eu vou falar nessa noite, irmãos. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Nós podemos observar a vida de Salomão em 3 etapas. Quando ele começa a escrever sobre Cantares de Salomão, parece que Salomão está vivendo o auge da sua mocidade, onde ele está apaixonada por uma jovem morena. Mas aquele livro não é apenas falando de um relacionamento entre um homem e de uma mulher. Aquilo se retrata a respeito da história de Cristo e a sua noiva, a sua igreja. E quando nós olhamos o livro de Provérbios, nós já percebemos outro comportamento de Salomão. Provérbios demonstra que Salomão já está um homem maduro. Parece que ele chegou no ápice da sua maturidade e começa a lidar com conselhos. É diferente quando nós observamos Eclesiastes. Eclesiastes já trata, irmã Maria, Salomão, parece que ele já está na sua velhice. Ele já começa a olhar que toda a sua vida, toda a sua história, era tudo vaidade. É um livro meio down, meio depressivo, mas ele começa a analisar, fazer uma introspectiva e analisar a sua vida como ele é, do que ele chegou até ali. Mas o livro de Provérbios, ele traz ensinamentos preciosos. Eu tenho o hábito de ouvir toda semana Provérbios. Se nós, como cristãos, queremos conselhos, irmãos, olha o livro de Provérbios. Você tem conselhos para a sua vida inteira, em todas as áreas. Seja ela, em qualquer área, qualquer situação, você lê Provérbios, está lá, conselhos. E o livro aqui, o capítulo 4, ele traz um conselho sobre, acima de tudo, sobretudo, guarde o teu coração. Por quê? Porque dele, é desse ambiente, desse lugar, que nasce as fontes da vida. Nós compramos uma casa, compramos um carro, a primeira coisa que a gente vai se preocupar é fazer um seguro. Faz o seguro porque nós temos um bem precioso e temos que assegurar aquele bem, e é bom que aconteça isso. Fazemos seguro de saúde, seguro de tudo quanto é coisa, é muito bom. Mas o que o texto está dizendo aqui, Dário, é que acima de tudo, sobretudo, guarde o teu coração. E aí que é o problema. O problema é que nós não estamos cuidando do nosso coração. E o coração aqui, para os judeus, no original, não é apenas o órgão aqui, a matéria, mas vai muito mais além. Para o judeu é mentes, é pensamentos, é emoções, é vontade, é decisões. É o centro da vida do homem, é o coração. E interessante, irmãos, que quando nós olhamos a consciência que nós temos espiritual, nasce do coração. Por quê? Porque a Bíblia diz, se o teu coração credes, e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Primeiro se no coração crê, e com a tua boca confessares, serás salvo. E um dos maiores mandamentos, Davi, você tem aquele lá que te falei? E um dos maiores mandamentos que nós olhamos na Bíblia é a respeito de amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e algum texto diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração.
Esse é um dos maiores mandamentos. Depois vem os outros, mas o primeiro é: ama o teu Deus com todo o teu entendimento, com todo. Lembra que para os judeus que o coração é mente, pensamentos, emoções e vontade, são decisões, é o centro da vida. E o Senhor diz assim: ama o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Aí, o problema é quando nós não estamos guardando o nosso coração. O nosso coração ele tem que ser guardado como um jardim cultivado, cercado, cuidado. E um exemplo, quando nós olhamos a história da Bíblia, no início, houve ali um exemplo de alguém que não guardou o coração. Se nós olharmos Gênesis capítulo 4, versículo 6, eu vou aqui abrir a minha Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Quem leu, quem abriu, pode ler, por favor. Se estiver mais fácil, Gênesis 4, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Alguma versão diz assim, que o pecado já bateu na tua porta, no teu coração, cabe a você dominar. Quando nós olhamos esse texto traz a respeito de Caim e Abel. Quando a oferta de Abel foi aceita, no coração de Caim nasceu uma ira, uma inveja. E o Senhor, antes dele cometer mesmo o homicídio, o Senhor veio até ele e falou assim: por que teu semblante está assim? Lembra que quando ele começa a perceber que a oferta do irmão foi aceita e a dele não, o seu coração, o diabo já começou a contaminar o coração de Caim. E o Senhor diz assim: o pecado está na tua porta, cabe a ti dominá-lo. E aí é interessante que nós observamos esse texto, que não é apenas, irmãos, nós olharmos e desprezar as nossas emoções. E existe um pensamento muito antigo, que eu não sei, dizem que é de Charles Spurgeon, que ele fala o seguinte: nós não podemos impedir que uma ave voa sobre a nossa cabeça, mas nós temos o direito e o dever e a possibilidade de dizer que ela não faça ninho sobre ela. O que eu quero dizer isso? Nós não podemos impedir que às vezes os nossos sentimentos sejam afetados, mas cabe a nós dominar esse sentimento. Cabe a nós olhar e no momento que estamos passando por aquela situação, nós repreender as nossas emoções. E a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Porque uma vez que essa fonte é contaminada, e aí a Bíblia diz também que o Senhor Jesus fala que não pode uma fonte, Rodrigo, jogar dois tipos de água. E aí, outro texto também, a Bíblia vem dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E é muito séria essa questão do coração, porque não é apenas... A Bíblia não vai tratar isso de uma forma de qualquer jeito. Há vários textos na Bíblia sobre coração. E aí, outros exemplos que eu quero falar para os irmãos. João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, diz assim o texto: tendo já... Essa é a versão área que eu estou usando. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traía a Jesus. Entenda que o diabo já tinha colocado no coração de Judas para trair. Ele estava na ceia. Irmãos, andou com Jesus, viu milagres, experimentou as maravilhas, viveu coisas extraordinárias, ocupou cargos que era, vamos dizer, de excelência, cuidava das finanças, cuidava da manutenção daquele lugar, daquele grupo. Era Judas, era homem de confiança, mas ele não guardou o coração.
A Bíblia diz que o diabo já tinha colocado no coração dele a ganância. O sentimento veio, bateu na porta. Ele não vigiou. Ele abriu as portas. Ele deixou que o diabo colocasse no coração dele o poder de trair a Jesus. E interessante que quando Jesus olha na mesa e diz assim, ó, vai e faz aquilo que o diabo já colocou no teu coração. E aí a gente sabe a história. A realidade, irmãos, que nós vivemos em uma geração que está emocionalmente sobrecarregada. E eu procurei os dados, isso da Organização da Saúde, fala que 970 milhões de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo. E aqui, no Reino Unido, fala que em cada 4 pessoas enfrenta problema de saúde mental. Isso é o dados do INHS. Isso revela algo espiritual. As fontes estão sendo contaminadas. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, o que eu estou falando aqui, eu conversava com o Dário essa semana, eu falei, Dário, eu estou reflexivo essa semana. Eu estou muito pensativo sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estou absorvendo. E se eu não tiver cuidado, irmãos, tudo que eu falo aqui, o Senhor já falou comigo primeiro. O Senhor já ministrou no meu coração sobre a importância de eu guardar as minhas emoções, guardar o meu coração, guardar os acessos que eu permito. Nós temos a mania, às vezes, de abrir os nossos compartimentos emocionais e damos acesso. E essas pessoas, às vezes, que vêm até nós, contamina aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós compartilhamos. Contamina a nossa fonte. E nós temos esse grave problema de abrir. Se é uma fonte, nós devemos cuidar dessa fonte. Porque é dela que nasce a fonte da vida. É do coração. Tudo passa pelo coração. Nós amanhecemos pensando. Vamos dormir pensando. E como é que estão as nossas emoções? Como é que está sendo administrada? Se isso não fosse tão importante, a Bíblia não teria tantos exemplos a respeito desse coração. Ao ponto do Senhor Jesus dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Porque é do coração que procede palavras, decisões, fé ou até mesmo incredulidade. Tudo nasce do coração. E eu conversava com o irmão Osto aqui antes do culto. Nós estávamos conversando sobre não que é mal, não é isso, que o aparelho celular seja mal, mas é aquilo que a gente vai absorvendo. E nós falávamos sobre o tempo que as coisas estavam falando sobre a vida. Isso é bom, nós refletimos sobre a vida. E nós conversávamos a respeito como que isso tem feito mal para a nossa vida. Você sabia que a maior doença que tem acontecido é a comparação? A comparação, a irmã é psicóloga, ela sabe, ela é melhor do que eu para falar sobre isso. A comparação, o poder de comparar, vai reduzindo a nossa capacidade de sentirmos aquilo que nós somos. A gente abre o Instagram, parece que todo mundo vive uma vida perfeita, todo mundo viaja dos maiores lugares, dos melhores ambientes, e nós continuamos a nossa vida normal, natural, e a gente vê, meu Deus, e isso vai adoecendo, são pedras, são fragmentos de coisas que vai acumulando no coração, e a gente vai deixando que esta fonte vai jorrando vida em nós. Nós vivemos um mundo que todo mundo quer, antes de comer um prato, tira foto e posta. Não que eu estou dizendo que isso é pecado, mas eu estou falando da comparação. Aquilo que nós vemos, vamos absorvendo, e o Senhor está dizendo, guarda o teu coração. E quando nós olhamos para a nossa vida, irmã Cláudia, é mais comum possível. É de pegar ônibus, é de pegar chuva, e a gente vai comparando a vida dos outros. São momentos e a gente não pode decidir uma vida através de momentos. Nós também temos os nossos momentos de glória. Isso não define uma vida inteira a respeito do momento. O problema é que a gente vai adoecendo, parece que a nossa vida não tem sentido, a gente vai vivendo uma vida além de quê? Mas o texto está dizendo, guarda o teu coração.
Exemplos de alguém, irmãos, que não guardou o coração. Davi. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o quê? O coração de Deus. Ele próprio não guardou o coração. A Bíblia diz que, irmão, a Bíblia diz que houve guerra, Israel estava em guerra. Mas naquele dia, Davi, Dário, não quis ir para a guerra, ficou no palácio. Como era de costume, a casa do rei era mais alta do que as outras casas. Naquele dia, Davi baixou a guarda. Em tempo de guerra, Davi baixou a guarda. Ele foi passear. E o que ele foi ver? Viu a mulher de Urias tomando banho. Quando ele ouviu, ele desejou aquela mulher, não guardou o coração. E nós sabemos a história. Foi desastrosa. A vida de Davi foi totalmente transformada por uma atitude. Porque ele não guardou o coração. Ele apaixonou por alguém que não era dele. Não era para ele fazer aquilo. Era de um soldado fiel. Ele tinha que estar na guerra, mas ele baixou a guarda. Mas naquele momento, a Bíblia diz que ele perdeu o coração. Outro exemplo, Daniel, que é totalmente diferente de Davi. Quando Nabucodonosor pegou todos, levou para o cativo da Babilônia. Quando Daniel chegou, ele com os jovens, o que Daniel falou? A Bíblia diz que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a mesa do rei. Sabe que é decisão? Há momentos na nossa vida que a gente tem que tomar decisões, Dário. Não, isso não é para mim. Eu não vou contaminar com isso. Isso vai me fazer mal, vai danificar aquilo que eu tenho mais precioso, que é a minha vida, irmão Washington. E, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Qual é o sinal de um coração que não está sendo guardado, cuidado? Primeiro, ansiedade constante. E é um dos maiores males da humanidade. Ansiedade. Mas eu não estou isento disso não, viu? Eu sou ansioso. Então, quando eu estou falando com isso, irmão, a palavra falou comigo, eu tenho que guardar isso. Eu sou ansioso. Eu fico ansioso, e isso tem feito mal para mim. Ansiedade. Outra coisa, a gente pensa muito no futuro. Eu sou assim. O que será daqui a tanto tempo? O que vai ser daqui a tempo? E nós conversávamos ali, o Washington trouxe uma palavra, ele nem sabia, mas Deus estava falando comigo ali, Washington, a respeito disso. O que será daqui a 10 anos? Onde que eu vou chegar? Não é que eu não possa projetar, eu não posso viver esperando o futuro com a forma que eu não vivo o presente. E a ansiedade, ela faz isso. Ela te coloca no futuro, sendo que o futuro não é teu. Você não sabe. Você deixa de viver o presente e começa a viver o futuro. E isso causa em nós uma ansiedade. O que será amanhã? E outra coisa, como que isso afeta a nossa vida? Através dos nossos olhos. Nós olhamos cada dia as notícias. A gente vê notícia, é guerra. Essa semana, os mísseis do Irã estão apontados aqui para o Reino Unido. Eu estava conversando com uma pessoa e ele me ligou. E tu viu a notícia? Eu falei, que notícia? Os mísseis estão apontados aqui para o Reino Unido. Meu Deus, eu tenho que meu passaporte está pronto. Eu ansioso. E isso tem contaminado a nossa vida. As notícias vivem disso, pânico. A pandemia é um exemplo disso. Nós estávamos conversando também sobre isso. A pandemia é um exemplo disso. Eu me lembro que quando disse, para viajar tem que vacinar. Meu irmão, era todo mundo correndo atrás. Para fazer compra tem que tomar vacina, tem que mostrar. Era um pânico. Eu conheço pessoas que não tomaram. Eu fui dessas que tomei. Então, era pânico para todo lado. Ansiedade excessiva. O que será que vai acontecer? Pensamentos negativos. Você conhece alguém que tem isso? Pensamentos negativos? Eu conheço pessoas que têm pensamentos. Você pode falar. Quando você terminar, ele sempre tem uma palavra negativa. Isso não convém. Isso não vem de Deus, irmãos. A Bíblia não nos dá esse ensinamento a respeito disso. A Bíblia diz que a palavra nossa tem que ser boa, temperada. Pensamentos negativos. Outra coisa, falta de paz. A promessa para o povo de Deus é paz.
E quantas pessoas vivem a falta, a ausência de paz? Frieza espiritual. Está entendendo como é sério essa questão? Vai só escalando cada vez mais, quando nós não guardamos o coração. A tendência vai só piorar. Eu já conheço pessoas que já perderam a fé. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Carlos, pessoas abandonariam a fé. Quando fala de apóstata, quando fala de alguém que apostatou da fé, é que um dia ele teve fé. E o texto está dizendo, sobretudo, vamos guardar o coração, igreja. Acima de tudo, sobre todas as coisas, guarde o teu coração, guarde as tuas emoções, para que elas não sejam afetadas. O coração, ele expressa, aliás, a boca expressa aquilo, como eu já falei, o que está no coração. É difícil nós encontrarmos hoje pessoas que tenham boas palavras. A maioria das pessoas, elas são negativas, é no trabalho, é em todos os lados. E a fé, irmãos, ela vem pelo esse sentido aqui, ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E cada vez mais as pessoas estão distanciando de ouvir a palavra. Cada vez mais as pessoas estão valorizando outras coisas do que a palavra. E quando não há esse avivamento pela palavra, há um esfriamento espiritual. Cada vez mais ela vai distanciando. Eu acho assim uma coisa interessante, quando nós vamos num cais, existem aqueles navios, Carlos, gigantescos. Mas se você olhar, embora a âncora seja grande, mas pela dimensão do navio, ela é infinitamente menor. Por que aqueles navios gigantescos chegam no cais, eles têm que estar ancorados? E uma vez eu me fiz essa reflexão. A diferença, irmãos, não é estar na superfície, é estar por baixo. Superficialmente a gente vê, parece que não tem correnteza, não tem onda nenhuma. Mas elas precisam estar ancoradas, porque senão eles vão se afastando da costa. E não é de uma hora para outra, é eita, gente. Amém. Glória a Deus, é isso. Eu ia falar de novo e não vai. É de pouquinho em pouquinho, pronto. É de pouco a pouco, mas ele precisa estar ancorado. Você nem percebe, se vai se afastando, se você deixa de buscar as coisas espirituais, não é de um dia para o outro, é de pouquinho, você vai se distanciando. E um navio pode ser grande como for, se ele estiver à deriva, ele vai naufragar. A importância do cristão tem que estar ancorado. Ancorado em quê? Em solo firme. Em quê? Na rocha. Que rocha? Jesus é a rocha. Jesus é que nos dá segurança. O próprio Senhor Jesus diz que o homem que edifica a casa sobre a areia, vem o vento, vem a tempestade, mas vai abaixo. Mas aquele que edifica na rocha, é o mesmo cenário, vento, tempestade, mas ele não vai ser abalado. Por isso que é importante, irmãos, nós ancorarmos o nosso barquinho da vida em Cristo Jesus, estarmos firmes nele. Porque nós não percebemos, vamos distanciando, e quando se distancia, irmão, para voltar, só Cristo, só Jesus. E aí, se um barco sair daqui, no mesmo cais, no mesmo ponto, só que ao sair, um virar a rota, 1 milímetro que se quer, irmãos, questão de tempo, ele está em continentes diferentes. Por isso que Paulo fala assim, que nós devemos caminhar olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Se está difícil, irmão, dentro da igreja, ouvindo a palavra, não é a igreja, irmãos, entenda, não é o prédio, é eu e você. Igreja somos nós. Se está difícil nós estarmos juntos, caminhando, ouvindo a palavra, é isso, é como eu estava lá com o irmão Washington, é ele falando e eu entendendo que Deus está falando comigo. É entender que Deus está usando a vida dele para falar comigo e vice-versa.
Eu estou recebendo umas mensagens de manhã que é maravilhosa, uns salmos poderoso. Eu não vou citar ele aqui, mas ele sabe quem é, ele está aqui. E ele está me mandando mensagem de manhã pela manhã. É isso que é igreja, é uns ajudando ao outro. É difícil, e quanto mais nós estivermos longe da igreja que é eu e você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Como eu disse, está lá, Lucas capítulo 6, versículo 47, 45, na verdade, que fala que a boca fala o que o coração está cheio. A boca revela aquilo que está dentro de nós. Como nós podemos guardar o coração? Uma vez que eu falei tanta coisa ruim, mas como que nós iremos mudar isso? É alimentando da palavra. O Salmo de número 1, ele fala algo precioso. Ele diz assim, bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado, mais feliz de que é o homem que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Das pessoas que não acrescentam na sua vida. Das pessoas que não vão trazer coisas que vai te acrescentar. Ele diz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E também não fica no caminho dos pecadores. E tampouco se assenta na roda. Mas o 2 diz assim, mas, ao contrário, né? Essa versão diz, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Uma coisa que nós devemos guardar o coração é quando nós meditamos na palavra do Senhor. Seja em canções, seja em leitura, seja em pensamento. Aí ele diz, bem-aventurado é aquele homem que não ouve o que o mundo diz, que não ouve o que as influências de fora, mas que ele ouve aquilo que vem de Deus, da sua palavra, que medita de dia e de noite. Esse é feliz. Como que nós devemos guardar? É quando nós estamos nesse texto, que medita de dia e de noite. Não é deixar para ouvir a palavra uma vez na semana, quando alguém vai lá e fala para ela, durante no culto ou uma pregação que assiste. Não, é ele meditar. Porque meditar é muito mais do que ler. Meditar é você encucar na sua mente. Tem outro irmão que nós tivemos quase 40 minutos. Ele não está aqui hoje. Quase 40 minutos compartilhando a palavra. E eu falei, meu irmão, liga mais vezes. Porque isso fortalece, aviva a minha e a tua fé. Eu converso com o Dário, às vezes a gente liga, eu estou dirigindo, trabalhando, a gente vai esticando e conversando, e a gente às vezes termina a ligação quase chorando. Mas é que porque a palavra aviva a nossa fé. Como que nós devemos? Guarda a palavra. Salmo de número 19, Salmo de número 119, versículo 11. Davi, ele diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tudo, meu irmão, passa por coração, para que nós possamos continuar. Outra coisa, como que nós devemos guardar o coração? Nós tivermos uma vida de oração. A oração, ela limpa o nosso interior. Ontem nós tivemos aqui um momento precioso de oração. Eu estava bem cansado. Eu vinha para cá e esqueci minha carteira no trabalho. Eu tinha chegado em casa, vim abrir a igreja, fui lá em Bromsgrove, voltei para a oração, estava muito cansado. Eu estava dizendo assim, Senhor, eu queria ir para casa. Aí eu falei, não, eu tenho que ir lá, pelo menos um pouco de oração. Meu irmão, parece que eu fui renovado as minhas forças. Nós começamos ali a orar e o Espírito Santo veio, tocou o nosso coração, a gente começou a ser avivado. Isso é tão poderoso, irmãos. O Senhor transforma o nosso ser. A oração, ela nos limpa de dentro para fora. A oração, ela nos lava. A gente é justificado. Na oração, nós somos perdoados. Então, como que nós devemos guardar o coração? Orando. A palavra do Senhor diz assim, orai sem cessar. Alguém pode dizer, mas como assim sem cessar? Eu tenho que trabalhar, tenho que levar filho da escola, tenho que lavar a louça. Irmãos, não é como a religião diz, que você tem que parar no canto e dizer, Senhor dos exércitos, poderoso, eu estou... Não, irmãos, isso é farisaísmo.
Orar sem cessar é você estar continuamente pensando, meditando, você está absorvendo, ouvindo louvores, absorvendo aquilo que vem do céu. Essa é orar sem cessar. Outra coisa, como que nós devemos guardar o coração? É guardar os nossos olhos. A palavra do Senhor diz assim, que os olhos são a lâmpada do corpo. E é tão sério isso, que Jesus falou assim, ó, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Agora, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será em treva, grandes trevas serão. Como que nós devemos guardar o coração? Guardando os nossos olhos. A Bíblia diz que a consequência do pecado é 3 coisas. Primeiro, você é atraído, depois você é envolvido e depois gera o pecado, concede o pecado. Então, quando nós olhamos a história de Israel, quando o povo recebeu, aqueles 12 homens, recebeu a missão de ver a terra, irmãos, o relatório que eles trouxeram era maravilhoso. Todos trouxeram o mesmo relatório. A terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem uma coisa, tem gigante. Quando eles olharam aquela situação, os olhos dele, a primeira coisa é, a terra realmente é boa, mas tem gigante. Aí Josué e Caleb falou, não, peraí, tem tudo isso que é fato, mas o Senhor nos deu essa terra por herança. Vamos possuí-la. Interessante que o relatório daqueles 10 homens foi o suficiente para uma nação inteira, um povo inteiro ser contaminado. Eles eram os olhos daqueles que ficaram. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui na Inglaterra. O que mais nós vemos é nossa comunidade reclamando aqui da Inglaterra. E eu já fiz isso também. Eu não estou aqui sendo hipócrita, eu já fiz isso, reclamar. Se os nossos olhos forem ruins, o nosso corpo será ruim. Irmãos, tem gigante, tem desafios? Tem, mas louvado seja Deus, o Senhor tem nos sustentado nessa terra. O Senhor tem nos guardado aqui, nós temos vivido aqui, a nossa família, os nossos filhos têm crescido, então louvado seja Deus por isso. Deus tem cuidado de nós. E aí, eu conheço pessoas que estão aqui há quase 20 anos, eu cheguei aqui e já estavam, mas os olhos deles só vê coisas, só dificuldade. A vida deles continua a mesma coisa, Cláudio. É ruim, é isso, mas não muda nunca de vida. Por quê? Porque deixaram que os olhos contaminassem o coração deles. Não guardaram o coração. Tem gigante? Tem, né? Todos os dias a gente enfrenta. Mas se o Senhor não está conosco, Ele não é poderoso para nos guardar, para nos prosperar nessa terra. Entregar o coração a Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz assim, vos darei um coração novo. É a promessa do Senhor. O Senhor promete para nós que Ele nos dará um coração novo. Muita gente hoje está tentando tratar a mente, e tudo isso é bom, você cuidar de tudo isso. Mas nós devemos cuidar no nosso coração. A Bíblia não começa, irmãos, eu coloquei aqui, a Bíblia não começa de fora para a vida cristã, de fora para dentro. É de dentro para fora. Na época que eu me converti, parece que sou aqui um vovô aqui de 70 anos, nada contra os vovôs, ainda bem que não tem ninguém de 70 anos. Ou não? Acho que não. Que eu chamei vovô de 70 anos, vai que eu faço aqui uma ofensa, né? Aí eu pioro mais ainda. Mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu fui me preocupar foi trocar meu guarda-roupa. Por quê? Porque eu me converti numa igreja bem tradicional, Assembleia de Deus. E você lembra daqueles calções de surfista? Quem mora de praia, sabe aqueles calção de surfista? Que era a roupa que era de surfista. Eu gostava daquilo.
E eu não tinha muita roupa social. E quando eu me converti, irmãos, a minha preocupação era, vou trocar o guarda-roupa. Aí eu consegui umas calças de tergal. Quem lembra disso? É velho, né? Quando a Patrícia me conheceu, ela me conheceu assim, todo social. Calor de 40 graus no Ceará. 40 graus. E eu de manga comprida, calça tergal. Essa era a minha vestimenta. Mas foi necessário para aquela época? Foi. Porque quando a gente se converte, a gente quer participar, quer fazer parte daquele grupo. E eu, com aquelas minhas roupas, eu senti que eu não era daquele grupo. Mas o Evangelho não é mudar a minha vida por fora. Primeiro, ele muda dentro de nós. Essa é a essência do Evangelho. Quando eu olho assim, Pedro, irmão Adérito, andou com Jesus 3 anos. No final da história ali, lá no Monte das Oliveiras, o que Pedro faz? Estava com a faca, irmão, com a peixeira, e cortou a orelha. Quem conhece o que é peixeira? É a faca de tratar peixe. Cortou a orelha do soldado. Jesus nunca disse assim, Pedro, tira a espada da cintura. Mas a história conta que depois daquilo ali, que Jesus fala assim, ó, aquele que fere com a espada, ele será ferido. Depois, não sei se está isso na Bíblia, tá? Acho que é mais ou menos assim. Aquele que vai pela espada é com a espada que ele é. Não é isso? E aí, a gente nunca mais vê Pedro com a espada. Daquele momento, Pedro entendeu. Então, Jesus, ele não mudou, ele não disse assim, Pedro, no início, joga a espada fora. Porque o evangelho tem que ser partir por dentro. O maior campo de batalha não é aquilo que está fora, mas é o que está dentro de nós. Essa é a nossa maior guerra. O maior inimigo é nós, é as nossas decisões, é as nossas indagações. Mas o texto é, filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23, versículo 26. Quem não guarda o coração, perde o controle da vida. Quem não guarda o coração, perde o controle da vida. Muitas pessoas estão dando o controle da sua vida a outras pessoas. Hoje, o que mais cresce nas redes sociais é o famoso coach, que ele vai trabalhar isso, as suas emoções. Mas o evangelho não fica apenas nas nossas emoções, embora o evangelho afeta as nossas emoções. Eu posso muito bem ir numa palestra de coach e ficar muito emocionado, Thaís, sair de lá, mas no outro dia não vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é a essência do evangelho, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu guardo, aquilo que eu alimento meu espírito, é que muda a minha história. Vamos cantar um hino, Thaís? Por favor. Era isso que eu queria falar para os nossos irmãos, para os meus irmãos. Talvez hoje não foi uma palavra que a gente salte, pule. Mas se você sair daqui nesta noite com esse entendimento a respeito do coração, isso vai mudar a tua vida, irmãos. Não dá acesso a tantas coisas, a tantas pessoas, não. Restringe as tuas emoções. Hoje em dia a gente não, muitas pessoas fazem isso. As suas emoções são afetadas, eles colocam nas redes sociais para todos verem. As suas intimidades estão expostas para todos verem. Isso vai afetando cada vez mais a saúde, não somente emocional e espiritual, física. Os dados estão aí, irmãos. Nosso Brasil é considerado um país mais alegre do mundo. É um dos países mais alegres. Quando os turistas vão para o Brasil, quando eles voltam, eles veem a alegria do brasileiro. Mas, segundo a estatística, o nosso Brasil é um dos países que mais consome antidepressivo do mundo.
Está lá, pesquisa, faça uma pesquisa. O que está acontecendo com a sociedade? As pessoas estão adoecendo cada vez mais. Por quê? Porque não guardam o coração. Não guarda as suas emoções. Não despreze as suas emoções. Não despreze os seus sentimentos. A Bíblia fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. É verdade. Mas não despreze as suas emoções. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o texto mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Você consegue entender o Criador do mundo? Jesus chorou. Está lá, no Evangelho de João. Embora sendo homem, ele era Deus. Embora sendo Deus, ele não anulou a sua humanidade. A Bíblia fala que no Getsemane, Jesus estava angustiado até a morte. Jesus se compadecia, isso chama-se emoções. Às vezes a gente entra na vida cristã e achamos que nós somos imbatíveis. Dentro de cada ser humano, cada alma, existe um coração. E nesta noite o Senhor quer cuidar do teu coração. Eu não sei como você chegou. Cada louvor que nós cantamos nesta noite, cada expressão de adoração, tá ligado? Os traumas não podem definir aquilo que Deus tem para você, irmãos. Os traumas não podem definir aquilo que Deus tem para você, jamais. Jamais, jamais. José é um exemplo daquele que ressignificou todo o seu passado. Quando o filho dele nasce, a primeira coisa que ele disse: isso aqui vai se chamar Manassés. O que quer dizer Manassés? Vai chamar esquecimento. Se você conhece a história de José, quando ele foi vendido, foi traído pelos próprios irmãos, foi traído pelos aqueles que deveriam proteger ele, seus irmãos mais velhos, venderam como escravo, foi para o Egito como escravo, foi acusado, sofreu, perdeu tudo que tinha. Quase 15 anos sendo condenado, sendo inocente. Mas Deus era com ele. Enquanto ele lá na cadeia, o Senhor dando sonhos para ele. Enquanto não tinha porta, não tinha ninguém que olhasse para ele. Quando ele foi abandonado pelo céu, lá na cadeia, Deus estava olhando, dando sonhos para ele. Quando o mundo estava prestes a passar uma fome terrível, quem era que tinha resposta? Era aquele que estava sendo injustamente perseguido. Lá, abandonado, mas o céu estava olhando para ele, dizendo: eu tenho uma nova história para você, José. Nós conhecemos a história. Quando ele consegue ser governador, um dos filhos dele nasce e diz: esse aqui vai se chamar esquecimento. Mas não fica só no esquecimento, não fica só em Manassés. Quando o segundo filho dele nasce, ele diz assim: esse vai se chamar Efraim. E o que quer dizer Efraim? Prosperidade total. O nome daqueles dois meninos resumia a história de José. Então disse: o que passou, passou. O que passou é Manassés. Mas o que eu chamo agora é Efraim. É prosperidade. É vitória, é Deus na minha vida. A alma não definiu José. E nessa noite eu posso dizer isso para alguém nessa noite. Esqueça. As suas emoções não vai definir aquilo que é Deus na sua vida.
declare isso, igreja. Só a igreja. Para te adorar eu vim. É isso que você fez. É isso que o Senhor fez na sua vida. Aleluia. Lembra que eu falei? É o nosso livro escrito no nosso nome escrito no livro da vida, irmãos. E nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada, nada. Não é o meu passado, não é as minhas frustrações, nada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Guarda teu coração nessa noite. Guarda com essa palavra, guarda teu coração. Guarda essa fonte preciosa. É daí que nasce a tua vida. Medita na palavra. Se você está desanimado, a palavra te fortalece. Eis que estou convosco, diz o Senhor. É Ele que te fortalece. Ele é teu escudo, a tua fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Não é emoção não, é a palavra de Deus, é vida. Aleluia. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo, só para te adorar. Aleluia. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Jesus, que eu ministrei nessa noite. A palavra que o Senhor me deu durante essa semana, Jesus, eu creio que ela não volta vazia. Ela vai alcançar, Jesus, coração. Nessa noite, Jesus, eu estou como um semeador. E os meus irmãos é a terra, Jesus. Que essa palavra caia em terra boa e produza vida, 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 esperança, fé, que produza salvação. Aleluia. Abençoa os meus irmãos, as emoções, o coração, Jesus. Lava o seu interior, transforma a sua vida, vai tirando toda a ansiedade, toda a depressão, todo o sentimento, Jesus, de depressão, toda a ansiedade, tudo aquilo, Jesus, que tem tirado a vida dos teus filhos, ó Pai. Vem com o teu Espírito Santo agora mudando, transformando, restaurando, trazendo fonte de água viva. Aleluia, porque aquele que crê em mim, no seu interior, fluirão rios de águas vivas. É no interior, é no coração. Há uma cidade cuja morada do nosso Altíssimo. Há um rio, aleluia, um rio da vida, aleluia, aleluia. Por isso que eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber, diga. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós,
desde agora e para sempre. Quem crê, diz amém, aleluia.